O tema é esse, aliança de sangue. E eu me lembro, a primeira vez que eu tive essa matéria, eu fiquei tão apaixonada, porque eu comecei a ver assim, gente, a aliança de sangue está na Bíblia toda. E às vezes, eu não sei se você já leu a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda? Levanta a mão aqui, vamos fazer uma pesquisa. Quem já leu a Bíblia toda? Não pode mentir, hein, irmão? Mentir é pecado. Gente, a gente precisa ler a Bíblia toda, tá? Nós temos o plano de leitura, você pode pegar. É importante o Novo Testamento, porque é onde está ali, onde se encontra a nossa aliança, a nova aliança. Mas é importante que a gente tenha todo o plano de Deus, porque toda palavra é inspirada por Deus e toda palavra é útil. Então, se você não leu ainda a Bíblia toda, tenha isso no seu coração. Sabe, que arda isso no seu coração. Sabe, essa decisão, eu vou ler a palavra de Deus. Você sabe que o pastor Hélio já passou algumas pesquisas de pastores que nunca leram a Bíblia toda? Olha só, gente, que perigo. Perigo de ser enganado pelo inferno. A gente precisa conhecer todo o conselho de Deus. A gente precisa meditar em toda a palavra de Deus. E quando eu tive essa matéria a primeira vez, eu falei assim, nossa, a aliança está na Bíblia toda. E como é importante isso. E quando a gente pensa em aliança, a primeira coisa que você pensa é o quê? É na aliança aqui. Você casou, né? Você foi lá no cartório, você foi lá no pastor, o pastor deu a bênção, e aí você comprou a aliança. Talvez em várias prestações, tá aí a sua aliança. Então, para a gente aqui no Ocidente, basicamente é isso. A gente pensa em aliança, é o quê? É isso aqui. Então, a gente pensa logo no casamento. Só que a nossa visão ocidental de aliança é muito limitada. Não é algo que é costume daqui. Então, no Oriente, é algo que se tem muito. Né? Quando a gente vai para a África, a Ásia, um costume muito antigo e algo que ainda algumas regiões ainda se pratica. E aí, o que acontece? Quando tem na Bíblia falando de aliança, pacto, quando tem alguma coisa assim, foi escrito ali, quando está no Antigo Testamento, está ali para o povo de Deus. Então, o povo de Deus entendia o que era aliança, não precisava explicar. E aí a gente pega e vai ler a Bíblia, vai pegar o Antigo Testamento e a gente não tem o entendimento que eles tinham. Por isso, gente, que é importante a gente estudar. Por isso que é importante você estar aqui nessa noite. Porque tem determinadas coisas que não são de costumes da nossa vida. E quando a gente pega a palavra e começa a estudar, a gente entende o que Deus quer falar para a gente naquilo que era um costume daquela época. Naquilo que o povo praticava. E então, quando você pensa em aliança, você pensa basicamente nisso. A aliança do casamento. E sim, a aliança do casamento é um tipo de aliança de sangue. A gente vai ver, né, essa aula é basicamente sobre as partes da aliança, a dinâmica da aliança, ou os rituais, ou os procedimentos que as pessoas costumavam a fazer em uma aliança. O que acontecia quando alguém firmava a aliança com alguém? Então, primeira coisa, um pacto. Bom, quando eu falo palavra pacto, eu já sei até o que você pensa. Pacto com o diabo, né? A palavra pacto já vai para o lado maligno da palavra. Não vamos ficar com o lado maligno, porque sim, tem pessoas que fazem pacto ou aliança com o diabo. Isso acontece, gente. Isso não é, né? Alguém, historinha. Não, acontece. Tem gente que, em troca da fama, dá a própria vida para o diabo, ou dá a própria morte para o diabo, não sei o que dá. Mas a pessoa fica rendida ao inferno em troca de algo. Ela quer conquistar, conquista o seu amor em 7 dias. Então, a pessoa quer conquistar o amor em 7 dias e entrega algo para o diabo, entrega a sua vida e fica na mão do inferno. Aliás, a pessoa já estava, agora entrega declaradamente. Então, tem essa parte de aliança com o inferno, sim. Mas aqui a gente está focando, não é no inferno, porque não é com o inferno que a gente quer conversa. Né? Não é para o inferno que a gente rendeu a nossa vida, nós fomos resgatados de lá. E o nosso pacto, a nossa aliança é com o Senhor, é com Jesus, é com o Pai. O nosso pacto é de vida eterna, é de saúde em abundância, é de vida em abundância, é isso que a gente tem. E eu quero que você pegue sua Bíblia, vamos abrir em Efésios 2, 11. Efésios 2, 11, a gente vai ler até o 14. Portanto, vamos lá? Dorme não, hein? Fica acordado. Portanto, lembrem-se de que no passado, vocês eram gentios na carne. Então, o que está falando? Que no passado, antes de Cristo, a gente não tinha aliança com Deus. A gente era separado de Deus. Então, na Bíblia, a gente vê o povo que tinha aliança com Deus, a gente vê
na parte do Antigo Testamento, o povo que tinha uma aliança com Deus e o povo que não tinha nada com Deus. E a gente era esse povo aí. Sem Cristo, a gente era gentil. A gente não tinha essa aliança com Deus. Então, vocês eram gentios, ou nós éramos gentios na carne, chamados à incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão. Então, vamos lá. O povo de Deus fazia uma aliança com ele, como? Fazendo a circuncisão, que era o quê? O corte do prepúcio. Então, os homens, né, a mulher não precisava fazer nada, os homens, nasceu homem, como símbolo dessa aliança, como um ato dessa aliança, era feito isso. Então, os circuncisos eram aqueles que tinham um pacto, uma aliança, um acordo com Deus. E esses, né, eram aliançados. Os incircuncisos, não. Aí lembra quando Davi chegou diante do gigante, que não, ele nunca chamou ele de gigante, ele só disse assim: quem é esse incircunciso filisteu? Que está o quê? Vindo contra o Senhor dos Exércitos? Contra os exércitos do Senhor, dos deuses dos exércitos. Ixi, é Deus dos exércitos, enfim. E aí, Davi, ele sabia com quem ele tinha aliança. Ele sabia no nome de quem ele estava indo. Davi não foi lutar com aquele homem muito grande, na sua própria força, na sua própria habilidade natural. Porque embora ele tivesse habilidade natural, mas ele foi no nome de alguém. Ele não foi no próprio nome. E ele tinha certeza da vitória porque ele sabia com quem ele era aliançado. E a minha pergunta é: a gente conhece a quem a gente é aliançado? A gente sabe do poder de Deus? Ou a gente luta as nossas batalhas achando que o inferno é maior do que Deus? Com medinho. Porque Davi sabia. Agora imagina só, gente, imagina Saul. Saul era um homem grande, a Bíblia fala. Era um homem bonito e grande. E Saul não foi lá, não. Davi era menorzinho. E ele foi no nome daquele que ele tinha aliança. Então, continuando aqui. Chamados à incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Tem algum judeu aqui? Não, ninguém, né? Então, essa é a condição nossa. A gente era estranha a todas as alianças que Deus tinha feito. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora o negócio mudou. Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, reconciliados. Por quê? Pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, Ele é a sua paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Nós estávamos separados de Deus, mas fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro. O sangue que nos purifica, o sangue que nos resgata, o sangue que nos justifica é o sangue da aliança. Nessa noite, você está entendendo a preciosidade do sangue, né? Quando você chegar em casa, você pode até colocar aquela música, pelo sangue de Jesus, para te inspirar ainda mais. Durante essa semana, medite nisso, de quão precioso é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aqui tem uma imagem de Jesus na cruz, e a gente vê tantos filmes, né, que já saíram por aí falando do sofrimento de Jesus. E sim, nós temos que nos lembrar o preço pago, porque é pela graça, mas não foi de graça não, custou, foi alto, você foi comprado por alto preço. E a gente tem essa imagem aqui de Cristo morrendo na cruz, se entregando por nós, mas a gente tem que trazer, acima de tudo, a justificação dele, a aliança feita na cruz do Calvário, porque ele não está ali mais, ele ressuscitou, e ele está à direita do Pai, e ele ainda intercede por nós. Olha que maravilha. Vamos entrar, então, na dinâmica, em como que acontecia, né, nas partes de uma aliança. Normalmente, a gente vê na Bíblia muitas dessas partes, né, dessa dinâmica. É encontrado bastante coisa na Bíblia. A gente vai ver alguns versículos, tá? Mas a gente não tem como estabelecer uma doutrina da necessidade de todas essas partes, né, durante um acordo. Então, eu vou passar aqui para vocês o primeiro, que é a definição dos termos da aliança. Então, quando alguém ia fazer uma aliança, então vamos pensar, né, Marlene e Douglas, quando vocês foram lá casar?
Vocês casaram com uma consciência de que o que era de um ia ser do outro, o que era do outro ia ser do outro. E vocês conversaram. Não teve algum acordo lá? O que podia fazer, o que não podia fazer? Né? Eu e o Rafa, antes de casar, a gente conversou bastante. Uma das coisas que eu falei foi, Rafa, olha, mamãe em casa são só 7 dias, tá? Visita em casa 7 dias. Um dos acordos da aliança, tá? Você pode achar que é bobo esse acordo, mas foi o nosso acordo. Aí foi o Daniel nascer, minha sogra agora ficou mais de 40 dias lá em casa. Então, meu acordo deu uma mudada, né? Isso não feriu a nossa aliança, tá, gente? A gente continua casado, tá? A gente deu uma reformulada em algumas coisas. Então, o que acontece? Antes da aliança ser propriamente feita, as partes sentam e conversam. O que você tem, o que eu tenho? Essa aliança é para quê? É proteção? É casamento? Então, junta. Eles vão conversar. Gente, é difícil quando a pessoa casa sem conversar antes. Precisa conversar. Para você que não casou ainda, é importante ter lá os termos da aliança. Hoje, vamos pensar judicialmente, quando tem o casamento. Vai ser por separação total de bens ou parcial de bens? Como que vai ser? A gente não tem nem que pensar nisso, no negócio de separação, porque não vai separar. Casou para ficar junto. Que aliança é essa, já pensando em separar? Mas os termos da aliança, a concordância dos termos da aliança é o que um tem, o que o outro tem, se o outro tem dívida ou não. E outra coisa, você sabia que na aliança beneficiava até os filhos? O negócio era tão grande que beneficiava até os filhos. O sangue de Jesus sobre a sua vida beneficia ou cobre, sabe? Te capacita a abençoar até os seus filhos. Porque Jesus está com você. Então, olha só. Era estabelecido um termo de compromisso mútuo. Havia a declaração de tudo que eles tinham e assim eles poderiam compartilhar de bens, dívidas e possessões. Aí vamos abrir lá em Deuteronômio. Deuteronômio 28. Então, na Bíblia, é algo que a gente vai tocar mais para frente, a gente vê Deus fazendo aliança com várias pessoas, né? E aqui a gente vê Deus fazendo aliança com o povo dele, né? E Moisés, ele é usado para trazer a vontade de Deus. E o termo da aliança feita de Deus com o povo está bem aqui em Deuteronômio 28, porque o Senhor fala assim: primeiro Deus vem com todas as coisas para fazer, para não fazer. E aí Deus fala assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje ordeno, né, no caso aqui quem está falando é Moisés, né? O Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz de Deus, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Então, o que está falando assim? Se vocês tiverem o cuidado de praticar aquilo que está sendo feito nessa aliança, de obedecer a Deus, vocês vão ser abençoados, com força, muito abençoados, como diz lá em Goiás, com força. Benditos vocês serão na cidade, benditos vocês serão no campo. O fruto do seu ventre vai ser bendito, o fruto da terra, dos seus animais serão benditas as crias, as vacas, as ovelhas. Benditos serão os cestos e cereais. Gente, é bênção para todo lado. Ficou com a palavra? Manteve-se na aliança, naquilo que Deus chamou para fazer? Bendito você vai ser. Porém, no 15, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, aqui está quebrando a aliança. A pessoa está desrespeitando aquilo que Deus fez, falou para fazer. Se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão todas essas maldições. Malditos vocês serão na cidade e no campo, maldito será o cesto de cereais, maldito será o fruto. Então é isso. Então está aqui o termo. É o seguinte, Deus tem isso e isso para você. E tudo que Deus fala é bom, né? Tudo que ele fala para fazer ou não fazer é porque ele quer o nosso bem. E aí Deus disse várias coisas para que eles pudessem fazer e não fazer. E aí, se o povo praticasse, seriam abençoados. E se não praticasse, seriam amaldiçoados. Tá, agora vamos trazer para a aliança em que a gente está hoje em Cristo. Em Cristo, a nossa aliança é feita pela apropriação da obra da cruz do Calvário.
Você tem um conhecimento. A primeira vez que você ouviu falar de Cristo, que Cristo veio, morreu a nossa morte para dar a vida dele. Quando você tem contato de que você precisa ser salvo, porque você estava afastado de Deus. Então você primeiro tem esse contato com a obra da cruz do Calvário. E então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. E aí, então, nessa nova aliança, nós temos direitos, mas nós também temos obrigações. E aí, quando a gente vai para Efésios, de 1 a 3, a gente vê quem a gente é em Cristo, os nossos direitos, a nossa herança. Uhul! E várias partes da Bíblia também, a gente vai para cartas, várias cartas, e a gente é anunciado para a gente aquilo que a gente tem direito nessa aliança. Mas também tem obrigação. O que, que é? Acha que é só sentar no pudim? Sim, a gente senta no pudim porque é a graça de Deus, mas é muito mais que isso, porque o Espírito Santo que nos leva a experimentar algo tão extraordinário, é o Espírito Santo que nos capacita a viver de forma digna para Deus. Porque se a gente foi resgatado do pecado, não é nele que a gente quer viver. Né? Se a gente foi resgatado do império das trevas, a gente não quer mais servir a Satanás, a gente quer servir o Senhor. E a Bíblia nos mostra como a gente deve viver para o Senhor. Como a gente deve se comportar. E aí, quando a gente pega Efésios, capítulo 4 e 5, está bem ali. Iniciozinho do 6 também, né? Está bem ali falando das nossas obrigações. Como é que a gente vai viver? Como que a gente vai falar? A gente não vai entristecer o Espírito Santo. E aí, na nova aliança, nós somos chamados a viver os nossos direitos, mas de nos comportarmos no padrão do céu que Deus nos chamou. Então, essa primeira parte, né, definição dos termos da aliança. A segunda é troca de presentes. Alguém gosta de ganhar presentes? Só que os presentes que eu vou falar aqui, talvez você ache assim, nossa, que presente estranho, mas eram presentes muito bons. O primeiro, a troca de presentes, isso acontecia na aliança, era a troca de casacos. E naquela época, o casaco, a túnica, era algo muito importante, representava até a vida da pessoa. Então, ninguém dava a sua túnica para qualquer pessoa. Era uma aliança, era uma amizade, era um negócio forte. Representava-se a túnica de José. Então, era algo que era importante e tinha essa troca de presentes, né? E aí, olha só, ao dar o casaco, simbolicamente, a pessoa estava dizendo assim, eu estou me dando a você. Todo o meu ser e toda a minha vida eu te entrego. Então, a outra pessoa faria o mesmo. Gente, vocês estão entendendo isso aqui, que no casamento também é assim? E você sabe que as pessoas, às vezes, entram no casamento sem entender que é isso? É uma vida pela outra? Tudo que é de um é para o outro, tudo que é do outro é para um. E a gente hoje vive os relacionamentos de qualquer jeito. É aliança de verdade, casamento. Não é brincadeira, não é brincar de casinha, não. Igual a gente que era menorzinho, adolescente, criança, brincava de casinha. Casamento é um negócio de verdade, é sério. Então, ao entregar a túnica, eu estou me dando a você. E foi o que Cristo fez, Ele se deu por nós. E agora, qual é a nossa resposta nessa aliança? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora na carne, a vida que eu tenho aqui sobre a terra, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, lembra, na nova aliança, vamos pensar, Jesus tinha uma túnica que inclusive foi disputada e não era túnica qualquer, não. Tem gente que acha que Jesus andava de forma muito pobrezinha, tem gente que liga a palavra humildade com pobreza, com miséria. Não, humildade e miséria são coisas diferentes. A túnica era boa, foi disputada. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, Ele estava se entregando por nós. Na nova aliança, Ele se entrega por você. E agora, qual é a nossa resposta? Oh, que lindo, Jesus, obrigada. Não, a minha vida agora não é mais minha. Eu vivo para Ele. Todo o meu ser, isso é aliança. É isso que a gente está falando quando a gente entra em aliança com o Senhor. Quando a gente aceita Jesus como Senhor. Todo o meu ser e toda a minha vida eu te entrego. Todas as áreas, nada fica de fora. Família, incluindo todas as áreas da família, trabalho, as minhas amizades, aquilo que eu penso, é tudo seu. É forte. A aliança não é para os fracos. Os fracos não conseguem entrar numa aliança. E aí, olha só, eu vou dar um exemplo de que aconteceu, uma aliança entre Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul. E aí, eles fizeram uma aliança. Jonatas, 1 Samuel 18, do 3 ao 4. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas
da capa que vestia e deu a Davi. Como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Naquele momento ele está mostrando, eu estou contigo porque eu sei que Deus está contigo, eu não estou com meu pai. Apesar dele ser filho do rei naquela época, era um rei que Deus já tinha rejeitado. E ele tinha reconhecido que Deus estava com Davi, ele fez uma aliança e ele honrou. E depois, Davi honra essa aliança, honrando o filho de Jonatas, que é lindo. Hoje não vai dar para a gente entrar nessa parte, mas é maravilhoso essa honra que Davi dá, né? A aliança feita com Jonatas, mesmo depois de morto. Depois que Jonatas morreu, Davi foi lá e pegou um filho dele, que era coxo, que estava ali, excluído, e levou para a própria mesa. E foi isso que Deus fez conosco. Nós estávamos ali, alheios à vida de Deus, recebendo toda coisa que vinha do inferno, coisa ruim, seja de pensamento e de ações. E Deus nos tirou daquele lugar de exclusão e nos colocou na sua própria mesa, fazendo de nós filhos. E na aliança tinha a troca de presentes, né? A troca de casacos, que simbolizava a troca da natureza, a pessoa se doando. Também tinha a troca de cintos, que é a armadura, porque Jonatas também dá o quê? A armadura. E o cinto, ele não representava meramente um acessório, porque hoje o cinto vira um acessório. Mas o cinto, ele era muito importante porque ele segurava a roupa. Quando a gente vê a armadura do soldado romano, que é a armadura de Deus, o cinto ele era muito importante para segurar a roupa, mas o cinto também ficava todos os instrumentos de batalha. Né, todo o armamento, a espada. E aí, o que a pessoa estava falando quando dava o cinto uma para a outra? Eu luto contigo. Eu estou na batalha contigo. Quando você for para a batalha, você não está sozinho. Você tem a armadura de Deus hoje. Hoje, em Cristo, você tem a armadura de Deus para combater os bons combates da fé. É bom combate da fé. E além da armadura, você tem o Senhor que vai contigo. Ele vai na frente, ele quebra as portas de bronze, as cadeias de ferro e tudo que é ruim, e aplana o caminho e traz os tesouros escondidos. Quando você entra numa batalha, você não está sozinho. Agora imagina só, uma coisa é você chegar numa batalha, sei lá, vamos pensar um problema no seu trabalho que você tem que resolver. Uma coisa é você chegar lá pensando que, nossa, mas eu não tenho essa capacitação para resolver esse negócio. Eu não consigo. Como que eu vou solucionar, sei lá, a briga de alguém? Alguma situação difícil? Eu não sei. Ou o inferno na sua casa, fazendo alguma coisa. Você fala assim, não, mas como que eu vou para essa batalha sozinho? Eu sou tão pequeno em mim mesmo, porque em nós mesmos a gente não consegue vencer batalhas espirituais. A gente precisa do Senhor. Uma coisa é você entender e se ver sozinho. Outra coisa é entender que você vai lá para o seu trabalho com o Senhor que sabe de todas as coisas. Que Ele conhece o seu coração e o coração de todos. E Ele sabe trazer a paz. Outra coisa é muito diferente quando você vai para o Senhor enfrentar o Satanás que está te atazanando na cabeça. Pronto. Não foi o anjo caído, Satanás? Ele não estava se achando lá no céu? E Deus deu um tchauzinho para ele? Aqui não, Satanás. É esse Deus que é contigo. O Deus que abriu o mar. Aí é que você tem que pegar a Bíblia toda. Que é importante ler a Bíblia toda, amém? O que Deus fez no decorrer do tempo? Quais foram os milagres? Se Ele fez lá, Ele vai fazer hoje na minha vida. Então, nas suas guerras e suas batalhas, saiba que você tem aliança com o Senhor dos Exércitos. E Ele está contigo. O problema é que às vezes a gente esquece disso, gente. A gente esquece de quem está com a gente. E o problema se torna maior do que o nosso Deus. Deus é maior do que qualquer situação. E aí, então, ao dar o cinto, simbolicamente, estava dando a outra pessoa a sua força. Ou seja, a sua proteção, a sua habilidade para lutar. Espiritualmente, aqui, a gente não tem habilidades, vamos falar, gente, sozinho, para lutar contra o inferno? Não. As nossas habilidades espirituais vêm de Deus. Naturalmente, a gente pode brigar fisicamente com alguém, mas isso não leva a nada. Espiritualmente, nós temos o poder de Deus. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos, é Ele que habita em nós. Ele nos capacita a vencer todos os desafios. E quando eu falo aqui em lutar com o adversário, não significa que a gente vai para o braço com o diabo.
Não significa que a gente vai tentar ter alguma vitória que Jesus já não tenha conquistado na cruz do Calvário. Quando eu falo aqui em lutar com o diabo, é resistir na vitória que a gente já tem, no posicionamento que a gente já tem. É de mostrar para ele aquilo que a gente já sabe. É de permanecer na verdade com Cristo. Então, a outra pessoa, quando estava fazendo aliança, ela estava dando a sua habilidade de lutar. Então, se alguém atacasse aquela pessoa, ela estaria atacando também aquele que tinha aliança. Não era um só. As batalhas de um seriam também as de outro. Um defenderia o outro sempre. Vamos trazer para o casamento? É um para defender o outro. Não é um para falar mal do outro. Não é um para ficar batendo no outro. Nem fisicamente, nem com a boca. É um pelo outro. A aliança visava com que dois andassem num caminho, um pelo outro. Um ajudando o outro a seguir ou a chegar num propósito. E aí a próxima parte que a gente vai ver, que é chamado de cortar a aliança. Que aí é o animal propriamente dito. Morto, né? Mata o animal, 2 partes, e está ali o animal. E o que simbolizava aquilo? Né? O que simbolizava o animal ali? O Rafa falou, né, que eles andavam, né, em volta do animal ali. Eu já vi algumas explicações que fazia o próprio 8, o símbolo do infinito. Né? E aí, o que estava se dizendo ali quando 2 pessoas matavam um animal? Primeira coisa, que eles estavam morrendo para si mesmos. Entregando todos os seus direitos e toda a sua vida e começando um novo caminhar com a outra parte até que a morte os separasse. No casamento, né? Até que a morte nos separe. Tipo, é assim, antes de casar, você tem as suas perspectivas, você tem as suas decisões. Depois que casou, é os 2. É uma só carne. A decisão não é só de um. Os 2 sentam, conversam. É claro que existe um líder. E no final, você tem que bater o martelo. Quem bate é o líder. Mas é os 2 no mesmo propósito. Os 2 conversando. Olha só. Agora é um novo. Aliança significava um novo caminhar. E em Cristo é um novo caminhar. Não é mais do jeito que eu vivia. E aí, a gente tem hoje, né? A sociedade é muito bonito falar, eu sou independente. Não é bonito? Né? A mulher conquistou a sua independência. Que lindo. Na prática, ninguém é independente, gente. Na prática, nós dependemos uns dos outros. Na prática, nós dependemos de Deus. Porque se a gente respira, foi Ele que deu o sopro de vida dele. Então, o nosso novo caminhar não é do jeito que eu acho que eu penso. E isso a gente vai aprendendo no decorrer da nossa jornada. A gente vai limpando as sujeiras, aquilo que a gente acha, como a gente costumava viver. Aprende a não andar mais no automático. A gente aprende a perguntar, Senhor, é assim? Senhor, é desse jeito? Até recentemente, né, eu tenho colocado uma coisa diante do Senhor. Eu falei assim, Pai, eu não queria não. A minha vontade, eu não queria de jeito nenhum mesmo, assim. Mas, como a minha vida não é mais minha, se o Senhor quiser, que seja feito conforme a tua vontade. É isso. Tem determinadas coisas que doem na carne, que a gente não quer passar. Mas é o propósito de Deus. O que importa mais é aquilo que eu estou sentindo ou aquilo que Deus tem. E outra coisa, quando a gente fala que não quer, a gente está vendo um ponto de vista. Quando Deus fala da resposta dele, Ele está vendo geral. E Ele está vendo o nosso futuro. E Ele sabe o que a gente precisa lá no nosso futuro. Então, quando as 2 pessoas estavam fazendo a aliança, passava entre os animais, entre o animal cortado, estava falando então, um novo caminhar começa agora, até que a morte nos separe. Outra coisa que eles estavam falando, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu quebrar a aliança. Gente, para fazer uma aliança de sangue não tem que ser macho. Não, e hoje a gente vive numa sociedade que não é de palavra. A pessoa fala, pode contar comigo, hein? Vou estar lá, conta comigo. A gente não vive. Tanto é que as pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus porque as pessoas não cumprem com a sua palavra. E elas acreditam que Deus não cumpre também, porque as pessoas não cumprem. Então, para fazer um negócio desse aqui, tem que ser muito macho. Você falar assim, que aconteça comigo, que eu morra, se eu não cumprir a aliança contigo. Tá vendo que aliança de sangue é um negócio? Você não queria ter vindo nessa aula, né? Eu acho que você não queria ter vindo aqui. E olha que o julgamento ainda é maior para os que estão ensinando.
Vamos lá para Gênesis, Gênesis 15. Gênesis 15, deixa eu ver. A gente vai ler no 7. Não, vamos no 5. Então, a gente sabe que Deus apareceu para Abraão, ou para Abrão aqui nessa época, e ele fez promessas para ele, que a descendência dele seria muito grande, que daria muitas terras. E aí, no 5, o Senhor levou então Abrão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Então Abraão creu e isso foi imputado como justiça. E o Senhor disse também: eu sou o Senhor que tirei do Ur dos caldeus para lhe dar a terra como herança. Mas então Abraão perguntou: Senhor, como eu saberei que eu vou herdar a terra? Então Deus estava falando para Abraão o que ele ia fazer. E Abraão falou assim: mas como que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Deus falou o quê? Eu vou fazer uma aliança contigo. Ele não falou necessariamente eu vou fazer, não está escrito aí, tá? Eu vou fazer uma aliança contigo. Mas o que Deus fez aqui foi aliança. Olha aí. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Então Abraão trouxe esses animais, cortou-os aonde? No meio, e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram contra ele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina na terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida. Aqui está falando lá para frente que aconteceria com o povo de Deus, né? Durante 400 anos. Então eu vou castigar as nações que os escravizar. Enfim, aqui, depois você pode continuar em casa, a gente não tem tempo para ler tudo. Deus estava fazendo uma aliança com ele. E aconteceu o que Deus falou? Aconteceu. Abraão creu e isso foi acreditado como justiça. Ele participou. Então, outra coisa. Aliás, vamos lá, em Cristo. Vamos trazer o cortar da aliança, né, para a nossa vida em Cristo. Em Cristo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Ele que morreu. Ele é o Cordeiro de Deus. Na antiga aliança, havia os sacrifícios de animais. Na nova aliança, na aliança feita pela obra da cruz do Calvário, está consumado. Não precisa mais que animais sejam mortos. Essa aliança já está fixada. Na cruz do Calvário, Jesus teve a sua mão perfurada pelos pregos. Jesus estava cumprindo essa etapa da aliança, né? Ele morreu a nossa morte e nos trouxe a vida dele. E aí, a outra parte da aliança seria misturar o sangue, que foi o que o Rafa falou. Eu não sei se vocês já viram aquele... era um filme de criança que era chamado Meu Primeiro Amor, que teve uma hora que as duas crianças faziam isso, elas furavam o dedo e eles fizeram ali um acordo. Eles até juraram uma coisa que eu já não me lembro o que era. Então, é isso, é um sangue encontrando com o outro, né? Então, misturar o sangue. E, ao fazer isso, né, eles estavam misturando a própria vida, eles estavam dizendo: agora nós somos um. E no casamento, não é isso? 2 se tornando um. Em Cristo, nós nos tornamos um com Ele. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, Ele vem habitar em nós. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Olha que lindo. A outra parte, né, desse processo todo de aliança era trocar o nome. Então, pegava-se um nome do outro. No casamento, a gente tem o quê? Pega o sobrenome. O que é mais cultural é pegar o sobrenome do marido. Mas acho que pode pegar da esposa também. Pode pegar também. Não é tradição, né? Mas é pegar o nome. E aí, gente, isso é maravilhoso, porque hoje a gente tem qual nome? É o nome de Jesus. Não está na sua identidade que você tem direito ao nome de Jesus. Não está na sua identidade natural. Mas você tem o nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. É nesse nome que a gente cura.
É nesse nome que a gente expulsa o inferno, manda o diabo para fora. É nesse nome que a gente anda, se move, que a gente existe. E aí a gente às vezes usa só, a gente vai ter a aula de autoridade do crente, e às vezes a gente acha que nome de Jesus é só para finalizar a oração, né? Nananana, nome de Jesus, amém. Não! Quando você está usando o nome de Jesus, você está indo no poder e na força da pessoa do nome. É no nome de Jesus. Pronto. E aí, vamos lá para, se estiver aberto ainda, Gênesis 17, no 3. Ainda falando de Abrão. Aqui, não, vamos ler no 1. Gênesis 17, 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Nessa aliança, o nome dele foi trocado. Ele ainda não era pai de muitas pessoas ou de grandes nações, mas primeiro chegou a aliança, primeiro mudou o nome e depois ele viu. Tem processos na nossa vida que a gente quer ver para crer, mas com Deus é assim, vamos crer e depois a gente vai ver. Vamos participar dessa aliança, vamos ver espiritualmente aquilo que Deus disponibilizou. Então a gente está se colocando nesse lugar que é de ser efetivamente, com as próprias mãos, com a própria vida, aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então aqui há uma troca de nome. Em Cristo, então, se lembre que você tem o nome de Jesus. Outra coisa que acontecia no Aliança era fazer uma cicatriz. Então, imagina no corte que se fazia para o sangue sair, e ali às vezes eles colocavam cinzas para fazer uma cicatriz. O que isso simbolizava? Quando a pessoa estava na batalha e alguém visse que ele tinha uma cicatriz, sabia, ele não está sozinho. Tem alguém com ele. Seu coração. O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo está no seu coração. Naturalmente, você não pode ver, mas no mundo do Espírito, quando o inferno chega, ele sabe que você tem uma aliança com Deus. E é Deus que é por você. O problema é que a gente não tem consciência disso e é passado para trás pelo inferno. Então, numa batalha, quem tinha cicatriz, o oponente sabia. Quem é por ele? Ele tem alguém por ele. Ele não está sozinho nesse mundo. A guerra dele é a guerra de outro. A batalha dele é a batalha de outro. Então, a cicatriz servia de testemunho, que a pessoa era aliançada. Se alguém tentasse ferir uma daquelas pessoas, ela iria mostrar a marca. Mostrando assim, que ela não estava sozinha, mas que tinha um aliado. Assim, todas as vezes que as pessoas aliançadas estivessem em uma batalha, o exército inimigo via a cicatriz e sabia que aquela pessoa tinha alguém por ele. Talvez você tenha pensado na sua jornada, nossa, não tem ninguém por mim. Quem pode fazer alguma coisa por mim? O Senhor está contigo, Ele é por você. Gente, não é maravilhoso a gente pensar que Deus é todo poderoso, Ele não precisa. Ele é perfeito em si mesmo. Ele já tem a própria alegria nele, ele é o próprio amor, ele tem tudo. Mas Ele decidiu se doar. Ele é a parte mais forte da aliança, nenhum de nós somos mais fortes. E Ele decidiu se doar a nós. Não é um privilégio isso? A gente não deveria ser grato todos os dias por isso? Que Deus, Ele decidiu lutar as nossas batalhas? Porque Ele simplesmente podia falar, deixa lá esse povo se virar, ô povo difícil, vive brigando, tem problema um com o outro, tem situação, ô povo... Não, Deus é longânimo, Ele é amor, Ele luta as batalhas, Ele tem todo o poder, é maravilhoso, né? Deus nos ama. E em Cristo, então, depois que Jesus ressuscitou, o que foi que Tomé falou? Se eu não vir as marcas na sua mão, eu não vou crer. E o que Jesus fez quando apareceu para Tomé? Tomé, toca aqui, vê, dá uma olhadinha. A cicatriz está lá nele.
E você sabe o que é maravilhoso? Porque Jesus, antes de vir à Terra e assumir a forma humana, sendo 100% Deus e 100% homem, antes disso ele não tinha marca. Mas depois que ele ressuscitou, você entende que ele poderia ter ressuscitado, o corpo glorificado e nem ter a marca? Mas ele apareceu e ele mostrou a marca. E você entende que isso é para sempre? E ele fez isso por amor a nós? Gente, eu fico pensando assim, quando a gente tem os olhos totalmente abertos e vê o mundo espiritual, a gente vai falar assim, nossa, por que eu não vi isso antes? Como era bobinho. Porque tem coisas que hoje a gente vê em partes, a gente profetiza em partes, a gente ensina em partes. Tem uma hora que os nossos olhos vão ser abertos totalmente, que a gente vai falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi que eu não vi isso. Isso é maravilhoso demais para mim. Quando a gente vê face a face com Jesus, a gente vai falar assim, quanto tempo eu perdi fazendo coisas que eu não precisava fazer. Até o próprio ativismo. Às vezes a gente está fazendo tanta coisa, está falando, estou fazendo para o Senhor. E às vezes a gente está só no ativismo, fazendo sem coração. Por isso que a gente tem que fazer a oração da arte. Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu veja. Para que eu possa ver a esperança da minha vocação, do meu chamamento, o seu poder, aquilo que eu posso no Senhor e aquilo que eu tenho no Senhor. Então, depois da ressurreição, Jesus mostrou as suas marcas, a cicatriz da aliança feita com o povo que crê. E essa aliança, eu quero te falar, ela está aberta. Até que Cristo venha, quem quiser que venha, que faça de Jesus Senhor. E o nosso papel de aliançados é mostrar para os gentios ou para o mundo que está perdido que Jesus salva, que Ele quer fazer esse tipo de aliança, gente. Nossa, chega uma pessoa e fala assim, você sabe que eu conheço alguém que quer fazer uma aliança contigo? Aí já é motivo de evangelismo. Você fala, você sabe que eu conheço alguém que quer fazer, está interessado em você, essa pessoa, hein? Quem que é? A pessoa vai ficar curiosa. Quem que é? Jesus, ele quer fazer uma aliança contigo. Você sabe que quando você for para alguma situação difícil, ele vai contigo se você fizer essa aliança com ele? Tá vendo? Já dei até a dica que sirva para mim também, né? E aí tem alguns elementos que eles são chamados de memoriais, né, que eram feitos no ato ali, né, daquela cerimônia da aliança. E aí, o primeiro era plantar uma árvore, então plantava-se uma árvore na hora que estava fazendo um acordo, um aperto de mãos. Sim, tinham testemunhas, mas eles plantavam a árvore. Levantava-se, como se colocava pedra? Altar, né, também acontecia isso. E outra coisa é a refeição, e a gente está quase finalizando agora. A refeição, chamada de refeição memorial, que era uma refeição feita por essas pessoas que estavam fazendo a aliança. E você sabe que algumas tradições de alguns, até os judeus mesmo, eles não sentam para comer com qualquer um? Tem determinadas coisas que eles fazem só com quem tem aliança. Não se abrem para qualquer um. É alguém que é de confiança. E aí tinha essa refeição, que é chamada de refeição memorial, né? E o que a gente traz dessa refeição hoje para a nossa jornada é a Santa Ceia, é uma refeição memorial. O que a gente está fazendo no ato da Santa Ceia? A gente está trazendo à nossa memória uma aliança que foi feita com Jesus. E muitas vezes a gente só pega lá o pão, o suco, pensa, nossa, oh, glória a Deus, amém. Você pede perdão, às vezes tiver que pedir, o Senhor me perdoa porque eu fiz aquilo aqui. E a gente não entende que nesse momento a gente está celebrando que a gente tem uma aliança com o Senhor, com Deus que é bom e que é poderoso. Então, o que se fazia, né? Tinha o pão e tinha o suco. E aí eles serviam e o que simbolizava? Simbolizava a vida, que a vida agora de um era a vida do outro. Tá vendo? A gente está caindo sempre na mesma coisa. A vida de um é a vida do outro, a vida do outro é a vida de um. Não tem mais separação. Agora eu tenho a minha vida, Jesus, se você fica aqui, tem a sua, eu faço do meu jeito. Não, os dois se encontrando. E aí, então, na nova aliança, no sangue de Jesus, nós nos lembramos do sacrifício dele através dessa refeição, que era memorial. Numa aliança comum em que as pessoas faziam, tinha uma refeição. E nós hoje, como igreja, nós nos encontramos e fazemos essa refeição, nos lembrando da obra da cruz do Calvário, nos lembrando do que nós temos direito, do que Deus nos deu, do que Ele fez por nós. E aí, então, 1 Coríntios 11, do 24 ao 26, e tendo dado graças, o partiu e disse, o pão, né? Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. É para a gente fazer até que Ele venha. É um ato que a gente precisa. E a Bíblia fala que tem gente que não discerne o corpo de Cristo, que está sem consciência ao fazer o ato da ceia. E tem muita gente dormindo, inconsciente. Tem muita gente que não está experimentando a obra da cruz, porque não faz de forma consciente, não sabe aquilo que está fazendo, não sabe da verdade que tem direito. Então, na cruz, nós temos acesso a toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero perguntar para você, doença é boa, perfeita e agradável para alguém? Doença estava sendo lançado na cruz do Calvário. Estava sendo lançado em Cristo, Ele carregou. Ah, mas por que vem sobre mim? Porque nós estamos nesse mundo e uma hora ou outra vai aparecer. Vai bater na porta. A questão é, eu vou ficar com o quê? Com a aliança que foi feita, na qual Deus me dá direito à saúde, porque Jesus carregou no corpo dele, ou eu vou ficar com um sintoma que chegou e vou abraçar e vou ficar com ele? A gente vai viver aquilo que a gente crê. Porque nós podemos ter direito a várias coisas, mas esses direitos eles não acontecem automaticamente. Uma aliança não é feita. Acordei e fiz uma aliança? Não. É conscientemente. Jesus é aceito pela fé. Então, para finalizar, no jardim do Éden, um animal foi morto. Para que ali, naquele momento, houvesse uma justificação. Não a perfeita, porque a perfeita só em Cristo. Na primeira Páscoa, também animais foram mortos. Para que aquele povo fosse livre da morte. O mesmo sangue que justifica é o sangue da aliança. Na cruz do Calvário, Jesus é o perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que tira a doença. E nessa morte, nós temos uma aliança com o Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá acesso à vida de Deus. Você tem acesso à vida de Deus. E essa vida é a vida Zoe, a vida sobrenatural. Então, não torne mais comum aquilo que é tão grande e poderoso na nossa jornada. A aliança com Deus é algo tão poderoso. E se você é casado, não trate o seu casamento de forma comum. Você tem uma aliança com a pessoa que você casou. Trate como algo que é celestial, porque o Senhor é a testemunha dessa aliança e é no nome dele que essa aliança foi feita. É isso. Nós temos a aliança no nome de Jesus.